Sua descarga Ecoline está apresentando vazamento na hora de encher? Vou te mostrar como é simples resolver. Você precisará de uma chave de fenda, uma chave Phillips e uma borracha de vedação nova. Feche o registro de água. Após, com o auxílio da chave Phillips, retire os parafusos do acabamento. Em seguida, segure a parte inferior do acabamento e puxe para frente. Você poderá fazer um leve esforço para a retirada do acabamento. Em seguida, pressione os parafusos de acionamento para baixo com a ajuda de uma chave de fendas, fazendo uma alavanca para desencaixar das alavancas. Em seguida, com o auxílio de uma chave de fenda, retire os parafusos de fixação da tampa externa. Retire a tampa externa. Para retirar o mecanismo e a tampa interna, pressione os dedos contra a presilha que está situada na parte interna da caixa. Com o auxílio de uma chave Phillips, afrouxe o parafuso. Em seguida, repita o processo do outro lado. Retire a tampa interna e o mecanismo. Utilize a chave de fendas para retirar os parafusos dos espaçadores. Retire o suporte posicionado por trás do obturador, flexionando as laterais simultaneamente e as puxe para a parte externa da caixa. Para desafixar o obturador, segure o mecanismo e puxe para cima repetidamente, até que se desprenda. Depois de desafixado, retire primeiro o mecanismo de 6 litros, branco, e logo após o de 3 litros, verde. Gire para soltar o pino de cima do obturador e desprender a trava para facilitar a retirada dele por completo. Em caso de acabamento Mont Blanc, para retirá-lo, você precisará retirar os 2 parafusos com a chave Phillips, que estão localizados na parte superior, e os 2 localizados na parte inferior. Com o auxílio da chave de fendas, retire os parafusos da tampa externa. Após, com a chave de fendas, desencaixe a tampa externa. Para retirar o mecanismo e a tampa interna, pressione os dedos contra a presilha que está situada na parte interna da caixa. Com o auxílio de uma chave Phillips, afrouxe o parafuso. Em seguida, repita o processo do outro lado. Retire a tampa interna e o mecanismo. Utilize a chave de fenda para retirar os parafusos dos espaçadores. Retire o suporte posicionado por trás do obturador, flexionando as laterais simultaneamente e as puxe para a parte externa da caixa. Para desafixar o obturador, segure o mecanismo e puxe para cima repetidamente até que se desprenda. Depois de desafixado, retire primeiro o mecanismo de 6 litros, branco, e logo após o de 3 litros, verde. Gire para soltar o pino de cima do obturador e desprender a trava para facilitar a retirada dele por completo. Solução do problema. Na maioria dos casos, o problema de vazamento acontece por causa da borracha de vedação, que pode ficar gasta após um longo período de uso. Ela poderá ficar com bolhas ou frouxa. Se o vazamento ocorrer nos primeiros dias de uso, pode ter ocorrido algum problema no encaixe no momento da instalação. Para solucionar o problema de vazamento após um longo período de uso, faça a troca do vedante ou do obturador por completo. Para fazer a troca do vedante, segure o obturador e o puxe. Ele sairá com facilidade. Para encaixar o novo vedante, atente-se que a parte lisa deverá ficar para cima e a parte com relevo para baixo. Montagem. Recoloque o obturador na caixa. Coloque a parte de cima do obturador e gire até que ocorra o encaixe perfeito da peça. Insira o mecanismo de 3 litros, verde, do lado direito do obturador. Logo após, insira o de 6 litros, branco, do lado esquerdo do obturador. Para que o encaixe seja perfeito, você ouvirá um clique. Encaixe o suporte do obturador, o forçando para baixo para que não ocorra folga. Insira a mangueira do fecho hídrico dentro do obturador. Após o encaixe, faça o teste de vedação. Abra o registro novamente, insira os espaçadores e, com o auxílio de uma chave de fenda, aperte os parafusos. Insira o mecanismo de acionamento, encaixando-o nos mecanismos de 6 e 3 litros do obturador. Encaixe a tampa externa e coloque os devidos parafusos. Coloque o acabamento na tampa externa por cima, de forma que coincidam os encaixes da tampa externa com os do acabamento. Para colocar os parafusos de acionamento, posicione uma chave de fendas abaixo do parafuso e a incline para cima até ouvir um clique. Utilize dos parafusos Phillips para completar a fixação embaixo do acabamento. Verifique se as teclas de 3 e 6 litros apresentam uma pequena folga antes de acionar as descargas. Ligue o registro e faça testes dando descarga para verificar se há vazamento. Para fazer a montagem da caixa Mont Blanc, siga os seguintes passos. Recoloque o obturador na caixa. Coloque a parte de cima do obturador e gire até que ocorra o encaixe perfeito da peça.
Insira o mecanismo de 3 litros, verde, do lado direito do obturador. Logo após, insira o de 6 litros, branco, do lado esquerdo do obturador. Para que o encaixe esteja perfeito, você ouvirá um clique. Encaixe o suporte do obturador. Insira a mangueira do fecho hídrico dentro do obturador. Insira os espaçadores e, com o auxílio de uma chave de fenda, aperte os parafusos. Insira o mecanismo de acionamento, encaixando-o nos mecanismos de 6 e 3 litros do obturador. Após escutar o clique, posicione a tampa externa para baixo. Os círculos da tampa externa deverão estar situados nas direções dos acionadores. Em seguida, encaixe os parafusos da tampa externa. Antes de fixar o acabamento, aperte os botões de 6 litros e 3 litros para verificar se a quantidade dispensada de água está correta. Verifique se as teclas de 3 e 6 litros apresentam uma pequena folga antes de acionar as descargas. Ligue o registro e faça testes dando descarga para verificar se há vazamento. Após testes, prenda os parafusos da parte superior e inferior da caixa. Não havendo nenhuma folga, poderá ocorrer vazamento constante. Sendo a folga grande demais, o acionamento será prejudicado. Neste caso, repita a regulagem conforme os procedimentos anteriores. Se ainda precisar falar conosco, entre em contato pelos telefones 21 2597 2332 ou WhatsApp 21 99972 5042.